Estamos começando o nosso programa Mergulho na Mente. Eu, Lilian Bittencourt, estou muito feliz e gostaria hoje também de começar esse programa falando sobre a gratidão. Como a gratidão abre portas, e eu sou muito grata a todos que estão compartilhando, assistindo, cada dia mais essa corrente do bem. Mergulho de Mim é um programa que vem para que a gente possa expandir este bem, essa energia de equilíbrio, falando do nosso psicológico e das coisas desafiadoras, mas também de muitas coisas maravilhosas que acontecem no nosso dia a dia. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Quem é você? Boa tarde, Boa Lilian. tarde. Tudo bem? Tudo. Quem é você? Gratidão pelo convite. Eu sou a Tairine, do Reiki Mais Amor. Mas antes do Reiki Mais Amor, a Tairine é natural de Uruguaiana, fronteira com a Argentina, filha da Gelícia Aguiar de Melo e do seu Mário Augusto Leão de Oliveira, que eu babo para falar, né, porque eu amo a minha família, irmã da Laila, tia e madrinha da Isis, né? Então, eu venho de Uruguaiana com a Tairine com muitos sonhos, né? Uma menina mulher que nem sabia como ia lidar com tantos sonhos, tanta intensidade, né? Mas é uma intensidade agora com o Reiki mais equilibrada, graças a Deus, mas com muito amor também no coração, né? Como sempre. Eu digo, né, Lilian, que eu tenho 3 versões. Tem a Tairine, a Tati e a Tai. Então, prazer, essas são as 3 versões. Vamos começar hoje então falando qual é a sua versão hoje. Tu tem 3 versões, certo? Sim. Qual é hoje a versão que vem para o programa? As 3. Trago um pouquinho das 3, né? Porque a Tai precisa da Tairine, a Tairine precisa da Tati, a Tati precisa da Tai. Então, eu venho de uma cidade, quando eu saí de Uruguaiana, né, Lilian? Uma cidade de 150 mil habitantes, fronteira com a Argentina, né? Então, veio uma menina, moleque, sapeca, né? E que a minha família me chama de Tati. E assim, quando tu começou a falar, que eu perguntei, que essa é a pergunta do programa, quem é você? E as pessoas que já nos acompanham sabem que eu gosto de fazer essa pergunta, quem é você? Porque você se apresentando melhor do que ninguém. Tu trouxe as tuas raízes. Isso. Muito forte essas tuas raízes. Forte. Onde tu fala desse orgulho da família. Quantas pessoas estão assistindo o nosso programa? Eu falo nosso, né? Porque é uma expansão, é nosso. Não é só eu que faço o programa, tem as pessoas por trás da TV, tem você que está sendo entrevistada, tem as pessoas que nos assistem. Então, é o nosso programa. E falando dessas raízes da família, o que a família já representa na tua trajetória, Thay? Tudo, né, Lilian? É minha base, é meu amor. Foi eles que me ensinaram o que é o amor. A minha mãe... nos meus 7 anos ela me apresentou a parte espiritual, né? Nos meus 7 anos eu entrei numa casa espírita, todos de branco trabalhando, e como criança, né, a gente não entende, não compreende, mas eu me sentia muito bem naquela casa. E a minha mãe também já é mais na parte espiritual, né? Então veio, né, puxando, eu trouxe esses traços da espiritualidade. Só que quando a gente é criança, a gente não compreende, não entende muitas coisas, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai estudando, vai melhorando, vai compreendendo cada passo, né? Cada coisas. E eu tinha uma gigantesca amor dentro de mim. E aí, eu crescendo, eu queria muito ajudar as pessoas. Só não sabia como. Né? Então a parte espiritual foi crescendo cada vez mais, fui me encontrando, fui estudando, fui em casa espírita, mas não me sentia que era ali que eu tinha que trabalhar, né? Então essa moleca foi crescendo, né? Trouxe umas coisas aqui para mostrar para vocês. Interessante.
que da minha infância, das minhas raízes, como a Lilian disse, eu sou uma menina mulher diferente, né? Então eu gostava mais de futebol. Eu adoro que futebol. É uma paixão que eu acho que eu vou carregar para sempre, né? Por mais que eu pendurei as luvas já, e é um amor que vai eternizar. O que é o futebol? Eu sou suspeita, né? Eu tenho um filho que é jogador, meu genro é jogador, e o futebol sempre teve muito presente. Futebol, eu lembro assim, quando eu tinha 8 anos, que meu avô, apaixonado pelo Grêmio, eu não sei qual é o teu time do coração, mas meu avô era doente, assim, e eu tenho uma memória aí para trazer do futebol, que quando meu avô tinha 82, 83 anos, ele não enxergava mais. E aí ele escutava, até me emociona um pouco quando eu falo sobre isso, porque eu fui criada pelos meus avós. E o meu avô, ele escutava os jogos do Grêmio nos radinhos. Então ele não conseguia mais ver, que ele acabou perdendo a visão. Sim. Mas ele escutava, então o amor por esse time. Então o futebol tem muita amplitude. Hoje eu trabalho com atletas de futebol. E aí quando a Thay chegou, eu falei, do futebol ao reiki, depois vocês vão entender essa história. E aí, como é que esse futebol entrou, então, Thay, na tua vida? Desde pequena, eu brincava com os meus amigos, porque eu digo que eu tive uma infância realmente brincando na rua, né? É do botão, era do taco, era do futebol. E eu e a minha amiga estavam sempre junto com os meninos, mas a minha paixão sempre foi o futebol. E a Tati foi uma menina muito sonhadora, né? Então, eu trouxe isso comigo de dizer assim, ó, eu vou sonhar, mas ter a coragem também de ir em busca de realizar, né? Fazer ação. Fazer ação, exato. Então, eu sempre tive o suporte da família, minha mãe, meu pai, a minha irmã, sempre me apoiaram, me deixaram livre, né, para brincar, para escolher o que eu gostaria de viver, de vivenciar. E tanto na religião também, né, eu não tenho religião nenhuma, eu sou reikiana e espiritualista, né, então, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, né, nas minhas coisas, nos meus sonhos. E a Tati cresceu, né, saiu com 17 anos de Uruguaiana, e a minha irmã, que é 3 anos mais velha que eu, já morava em Caxias. Ela casou e veio morar em Caxias. Então, numa cidade pequena, que é fronteira com a Argentina, né, a gente era mais o futsal, né, que eu sempre joguei futsal, mas não tinha tanto campo. E na minha época, né, o futebol feminino agora que está sendo mais visado, melhor, e antes na minha época não tinha. Expandiu bastante agora o futebol, tem bastante apoio. Isso. Não é que não existia, mas não tinha tanto apoio quanto o futebol masculino, né? Isso. E aí eu lembro que quando eu vim para Caxias, eu vim visitar a minha irmã com a minha mãe, mas eu vim com o sonho de tentar alguma oportunidade no futebol aqui em Caxias. E aí tinha clubes já? Como é que foi quando tu chegou? Isso, aí a minha irmã realmente comprou, né, o meu sonho junto comigo, e quando eu cheguei ela disse assim, a Mana conseguiu uma oportunidade de tu fazer um teste no Juventude Feminino, que na época tinha o Juventude Feminino. Que tem hoje ainda. Que ainda tem hoje. Tá muito bem, né? O Juventude Feminino. As meninas aí estão de parabéns. Sim, continuam na Série A as meninas. Né? Parabéns para as meninas do Juventude. E aí ela me veio com outra surpresa. Quando eu cheguei, ela disse assim, a Mana não conseguiu só o teste no Juventude, consegui na UX também. Então eu fiz o teste na Universidade de Caxias do Sul com o futsal e fiz o teste no Juventude de Campo. Passei nos dois. Só que eu precisava morar em Caxias do Sul. A UX já era a Pafute. Isso. É a Pafute. E também, né, a Pafute expandiu bastante dentro do futebol. Também estão de parabéns a Pafute. Então, eu fiz o teste, passei, só que eu vinha a passeio, né? Eu vim conhecer Caxias do Sul. E aí eu volto, né, com mais esse sonho, né, na bagagem, e eu chego em Uruguaiana e digo pra mãe, vou embora para Caxias do Sul. Vou em busca dos meus sonhos, né? E literalmente com 17 anos, eu coloquei a roupa na mochilinha, trouxe os meus sonhos junto comigo e vim morar com a minha irmã, né? Chegando em Caxias novamente, o Juventude Feminino tinha fechado.
E aí, como eu passei nos dois, me restou a universidade. Uhum. E aí eu fui para a UX, fiquei 5 anos, de 5 a 6 anos casada com a UX, que eu digo casada, né? Vestindo literalmente a camisa da universidade, com muito orgulho. Uma aliança de sucesso. De muito sucesso. Gratidão à UX, né? Que me abriu as portas aqui em Caxias do Sul para realizar o meu sonho mais profissional, né? Porque em Uruguaiana não era tanto. Uhum. Então aqui, literalmente, eu realizei. Mas o engraçado é que eu sempre joguei na linha. E na UX fui pra goleira. Da linha para goleira. Da linha pra goleira. E como é que foi essa mudança? Eu vim, fiz o teste, os 2 testes eu fiz na linha, passei nos 2. Uhum. Quando eu retornei para Caxias, que eu vim literalmente para morar, eles precisavam de goleira. E aí eu levantei a mãozinha, né? E lá fui eu. Gosto de desafios, né? A Tairine é uma pessoa que gosta de se desafiar, então fui lá. E o troféu, então, é de goleira? É de goleiro, sim. Esse Olha, aqui que foi o... interessante. Eu trouxe aqui para vocês verem, foi o meu último troféu, que desses 5 a 6 anos casada com a UX, a gente finalizou esse ciclo, a UX fechou depois em 2013. Então esse troféu é da série prata de 2012, goleira menos vazada, né? Uhum. E 2013 eu finalizo ali o ciclo com a universidade, mas ainda tinha o meu sonho de jogar o futebol de campo, Então, na UX foi o futsal. o futsal. Ah, entendi. Então, os dois, na verdade, quando tu chegou em Caxias, tu foi pro futsal. Isso, Uhum. E aí, tu tinha essa vontade de ir para o campo. isso. E aí, como é que foi isso? Aí, 2013 finalizo com a UX, o ciclo. 2014 eu sofro um acidente de moto. Quebro o lado esquerdo do corpo, queimo o lado direito do corpo. Pra goleira, eu esfacelo o punho esquerdo, não tenho, é um pino, né, que a gente diz aqui. E pra goleira, e aí? E aí que vem os desafios, né? Frisar essa parte, porque às vezes, tá aí na vida, a gente acha que a gente tem controle de tudo. Exato. E às vezes a gente está naquele momento super legal e acontece alguma coisa que nos desafia. E a Thay, ela traz ali, né, falando do futsal, onde ela gostava de jogar na linha, mas a oportunidade que tinha era no gol. Isso. E está aí, ó, o troféu que ela trouxe, mostrando do tempo que ela pegou essa oportunidade. Ela não sabia como ia ser, mas ela pegou aquela oportunidade. E aí, quando ela achou que estava tudo certo, ela sofre acidente. Ou seja, a gente não tem esse controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Isso. Eu fiz um vídeo onde falo isso, que existe livre-arbítrio, existe destino. Acredito que existem os dois, que tem coisas que realmente a gente vai passar porque, de algum modo, vai ter aquela jornada, aquele aprendizado. Isso. E o livre-arbítrio é como eu vou passar por isso. Como é que tu passou por isso? Como é que foi o livre-arbítrio nesse momento? Foi bem intenso porque, como eu sou uma pessoa muito intensa, eu digo que eu sou ligada no 320. Agora com o reiki eu sou equilibrada, graças a Deus. Então, foi um desafio muito grande, né? Foi 1 ano de fisioterapia para conseguir voltar aos movimentos. Eu também quebrei a patela do joelho esquerdo, então a goleira precisa de tudo isso, de todo o movimento, né? Uhum. E aí que começa. A mãe teve que tirar os troféus, tirar as medalhas, tudo da sala para que eu não visse, porque eu comecei, querendo ou não, todo mundo dizia que o meu sonho estava se acabando, que eu precisava escolher um outro esporte para fazer. Só que dentro de mim eu dizia não, eu gosto de desafio, é o futebol que eu amo, é o futebol que eu vou voltar. E o médico que fez a cirurgia no meu punho, o Dr. Gustavo Nora Calcanhoto, que eu agradeço também imensamente, ele disse assim, escolhe outro esporte. E eu disse, não, vou ficar com o futebol. Ele disse, mas agora tu tem o pino, tu tem o joelho, tu não é mais 100%, né? Eu disse, não, mas eu vou voltar. E passou anos ali, 2017 eu sou convidada a voltar a treinar com as minhas amigas. Quantos anos, Thay, passou?
de 2014 a 2017, 3 anos aí 3 sem anos. futebol. Uhum. Né? Em 2017 me Só convidaram... fazendo tratamento. Só tratamento. Uhum. 2017 me convido para voltar a treinar, né? E me convido para voltar a treinar campo. Uhum. E que time foi esse? E aí é que tá. Que time foi esse, Thay? Gratidão ao Brasil de Farroupilha, aqui de Farroupilha, que me abriu as portas, né, para mim realizar esse sonho também do campo. Então eu trago aqui para vocês verem que eu fiz parte do time Brasil de Farroupilha com muito orgulho. A gente participou do Gauchão 2018 feminino. Olha que, gente, que interessante. Tudo que a Thay está falando aqui, ela está falando de sonho, ela está falando de recomeço, aquele sonho dela de jogar futebol de campo, que com aquele acidente talvez ela poderia ter deixado, ter aniquilado, Isso. mas não, ela deixou adormecido. Ela adormeceu porque ela precisava do tempo para se tratar. E aí, e olha a coincidência, contando essa história hoje, e nós estamos aonde? Em Farroupilha. Farroupilha. Brasil de Farroupilha. Então, é muito. A vida, ela tem as surpresas, às vezes desafiadoras, não vou dizer desagradáveis, né, Thay? Não. Porque tudo o que acontece é para o nosso aprendizado, de alguma Exato. maneira ou outra. Exato. Mas o que a gente consegue fazer com essas histórias? Muito legal, parabéns. Obrigada. E é o que eu digo, né, Lilian? A dor nos ensina muito. Então a gente passa pela dor, a gente tem que tirar algo daquela dor. Do que ela está querendo nos mostrar, do que ela está querendo nos ensinar. Então, quando o Reiki entrou, então mudando agora, né, do futebol para o Reiki, eu finalizei ali com o Brasil de Farroupilha, joguei 1 ano ali com eles até 2019. Depois, eu comecei a trabalhar na noite nos bares de Caxias do Sul. Trabalhei no Bar do Cebola e trabalhei no La Birra. Então, não coincidia com os horários dos treinos, né? Feminino, a gente jogava amor, né? Então, não era... Não era financeiramente... Exato. Não era algo que... Era uma realização de um sonho, mas que financeiramente não daria para ficar só treinando. Isso, então eu tive que trabalhar, mas eu realizei, né? Fiquei 1 ano no Brasil de Farroupilha, e aí trabalhando à noite eu não poderia treinar. Então eu tive que ter essa escolha. Após veio a pandemia, né? Todo mundo sabe que a gente teve que parar, literalmente. Então nesse tempo eu fui passar um tempo com a minha mãe em Tapejara, que na época ela morava lá. E dentro desse contexto todo aí que vai mudando, que a gente vai recebendo da vida da gente, né? Eu volto para Caxias, né? E há 3 anos atrás o Reiki entra na minha vida. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, como a espiritualidade era latente em mim, no meu coração, eu dizia: se esse amor que eu tenho tão grande dentro de mim, como que eu posso expandir? Como que eu posso ajudar as pessoas? E veio o Reiki entrou, Lilian, também no momento que eu não estava muito bem da minha saúde física, pelo fato de ter um corpo judiado de atleta, de trabalhar bastante. Então eu acabei tendo uma inflamação, né, na coluna grave, e aí que o corpo parou e disse: agora você vai parar. Então eu tenho muitos aprendizados com a dor. A dor me ensinou muito a acalmar, a relaxar, a ter esse equilíbrio na vida, né? A se cuidar. E aí, há 3 anos atrás, o Reiki entra na minha vida, eu começo a estudar, me formar. Hoje, graças a Deus, sou mestre em Reiki também, fiz todas as etapas, né? E dentro desse estudo, o que mais o Reiki me ensinou é o autocuidado, o amor próprio, que às vezes a gente acha que a gente tem, que a gente se ama, que a gente se cuida, mas aí vem algo desafiador e nos mostra que a gente pode ir mais além ainda, que a gente pode se amar mais ainda. Porque o corpo, ele grita, eu não digo nem que o corpo fala, o corpo ele grita,
porque a gente tem a parte emocional, Isso. a parte espiritual, que não tem nada a ver com religiosidade, a espiritualidade, o nosso eu superior, com o que a gente se conecta. Tem a parte física e tem a parte mental. Às vezes a gente fica só cuidando daquela parte física, muitas pessoas. Isso. Esquece que existe uma parte espiritual, uma parte emocional, uma parte mental. E aí o corpo, né? Aí começam as outras partes. Aí a gente cuida só do espiritual, só do emocional, só do e aí o corpo começa a gritar. Então eu acredito que todas as partes, mas aonde é mais visível às vezes é na carne, né? É. No corpo, no físico, Isso. que a gente começa a ver mais as coisas acontecendo. Isso. E a gente como terapeuta, né, Lilian, a gente compreende e entende que se chegou no físico é porque já passou pelas outras saúdes, né? Já passou pelo espiritual, já passou pelo mental, já passou pelo emocional. Se chegou no físico é porque a gente tá adoecido, né, das outras saúdes também. E aí que eu agradeço ao Papai do Céu, né, que... Por isso que é Reiki Amor. Reiki mais amor. Reiki mais amor. Agora eu entendi porque o nome é Reiki mais amor. É isso aí, ó. E aí que entra o Reiki mais amor na minha vida, porque é esse amor que eu tenho demais dentro de mim, que eu não sabia como expressar, como ajudar, né, as pessoas. Então, a parte do Reiki, eu coloquei, como que eu vou colocar o nome do Reiki? Reiki mais amor. Tá aí, para quem não conhece, explica para as pessoas assim, de uma forma bem prática o que é o Reiki. O Reiki ele não é religião, né? Ele é uma parte holística, né? É uma terapia com as mãos que a gente canaliza a energia do universo. Nós como terapeutas, né? A gente é um canal. Então a gente canaliza a energia do universo e transmite essa energia para os nossos pacientes. Através dos 7 chakras, né? Os 7 chakras principais, isso? Isso, que a gente tem os 7 chakras principais. Então, a gente alinhando os 7 chakras, aí eu digo que para os meus pacientes, né, que portas e janelas se abrem na nossa vida. Então, o Reiki mais amor é isso. Eu acolho as pessoas, os meus pacientes, quando chegam lá, né? Eu digo que é um atendimento mais humanizado, Lilian, porque a gente trabalha com amor, a gente dá atenção, a gente acolhe o paciente quando ele chega, né? Então, tanto que é um atendimento de 50 minutos a 1 hora que a gente está ali ouvindo, a gente está acolhendo, vendo realmente a dor do paciente. E o Reiki mais amor é isso, ele cuida das saúdes de vocês, das 4, né? Espiritual, mental, emocional e física. E com tanto amor, a gente vai acolhendo e vai vendo o que as pessoas precisam. Então, muitos chegam lá na minha sala, Lilian, e dizem assim, Thay, eu preciso melhorar a minha parte financeira. Eu preciso melhorar a minha parte amorosa. Calma, porque para resolver qualquer outro problema que eu digo, né, a gente tem que equilibrar a gente mesmo. Voltar para si. Exato. Então, é um cuidado interno, é você se conhecer, se reconectar com você mesmo, que foi isso que eu fiz. Eu tive, a dor fez eu parar, respirar, me reconectar comigo mesma, né, com a Tairine, com a Tati, com a Thay, resgatar essa mulher com todo esse caminhar aí, parar, respirar, refletir, que é uma palavra que eu gosto muito de usar, e ver o que tudo isso que eu passei, toda essa minha caminhada me ensinou. Então, é esse autocuidado, é esse amor próprio. Então, por isso que eu digo, vamos olhar para dentro da gente, se conhecer, né, se cuidar, que aí as outras coisas começam a melhorar também. Uma mensagem muito bonita de amor incondicional, que é a maior energia do mundo. Foi muito especial estar com você, Thay, e tenho certeza que as pessoas que vão assistir
muitas pessoas aí do futebol que acompanham, vão ver essa tua mudança, porque às vezes o futebol é uma carreira que muitos, principalmente meninos, né, querem seguir, e daqui a pouco chega um momento que tem que fazer uma transição, e para eles é difícil. Então, do futebol ao reiki, foi muito legal tu contar a tua história. Tem vida após o futebol, principalmente, né, gente? Tem vida após o futebol. E ela contando, então, de todos os desafios. Foi maravilhoso estar com você. Foi incrível. E tenho certeza que as pessoas vão gostar. Então, tá aí, muita gratidão. Deixa uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Gratidão a você, né, Lilian, pelo convite. Gratidão a vocês, a cada paciente, a cada pessoa que participou comigo dessa minha caminhada. E a frase que eu deixo pode ser até clichê, né? Não desista dos seus sonhos, independente de qual seja, né? E tudo com o amor que a gente faz, com coragem, que a gente se determina, e a gente coloca literalmente para fazer acontecer, Papai do Céu diz amém, e a gente faz a nossa parte e a gente vai realizando os sonhos da gente, né? E o do futebol para o reiki é uma terapia natural que cuida, né? E pode cuidar muito bem de qualquer profissão aí, de qualquer pessoa, tá? Beijo no coração de todos, gratidão. Gratidão, Thay. Gratidão, começamos com gratidão, vamos finalizar com gratidão. Muita gratidão a todos que assistiram. E, gente, o amor incondicional é a maior energia do universo. É essa energia que a Thay trouxe do reiki e que salvou, né, Thay? Salvou a Thay naquele momento e pode salvar muitos de vocês. Muita gratidão, fiquem com Deus e até o próximo programa.